fazer aquela breve recapitulação do capítulo 11 de São Mateus, a partir do versículo 15, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentaram nas praças e clamavam aos seus companheiros, dizendo: tocamos-vos flauta e não dançastes? Cantamos-vos lamentações e não chorastes? Porque veio João, não comendo e nem bebendo, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nós nos mantermos, Pai, em Tua palavra, na Tua vontade, nesta fé tão preciosa, Pai, desta fé bendita dos santos apóstolos, os profetas, a qual a principal pedra de esquina és Tu, Senhor. Pois te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Irmãos, é notório que hoje se a igreja é fervorosa demais, se é fria demais, é como o Senhor Jesus, veja, quando Israel ele andava subjugado a um profeta, Israel teve muito menos problemas. Mas quando, veja, Israel não havia mar que o pudesse deter, não havia rio que pudesse deter. Sabemos que quando Josué ele foi passar o Jordão, era tempo das cheias, e o rio Jordão ele transbordava e fazia rios. E antes deles atravessar o Jordão para possuir a terra prometida, nós sabemos que eles tiveram que morrer. Porque quando o homem entra em contratempo com a palavra de Deus, ele está morto e não sabe. Nós vimos que quando Moisés mandou aqueles espias, eles vieram, nossa, não, realmente a terra é maravilhosa, mas, nós nos sentimos gafanhotos. Aos nossos olhos nós nos sentimos gafanhotos, veja, e Deus dizendo: sujeitai a terra. Então ali, quando o cacho de uva, que 2 homens para carregá-lo, então nós vimos que ali quando Josué e Caleb, eles se colocaram por Deus, veja, não, mas vamos parar lá, calma, meus irmãos, mas Deus disse que a terra é nossa, veja, e eles tinham testemunhos de grandes proezas que este Deus tão maravilhoso tinha feito entre eles. No Egito, abrindo o Mar Vermelho, fazendo
trazendo maná. Então eles tentaram apedrejar a Josué e Caleb. Veja. Então, veja bem, muitas vezes, esta dúvida que brota em nosso coração, quando nós olhamos para a Bíblia e para todos os testemunhos dela, nós vimos que não há por que nós duvidarmos de Deus. Não há por que nós desistirmos desta jornada, desta empreitada, veja, de propagar o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há por que nós titubearmos e fraquejarmos, veja, quando nós olhamos para a história. Amém. E tiramos Deus da história, porque Ele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Então vejam, isso são palavras de Deus, não são minhas palavras. Não. São palavras de Deus. Lógico, se Deus quiser me usar para alguma profecia, sim. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e eis que eu aqui. Não é verdade? Para quem bem. Então veja, muitas vezes o inimigo ele coloca mas a Bíblia diz que ele está em derredor, bramando como um leão, mas ele não é leão. Nós sabemos que a última palavra, ela é de Deus, por isso nós não precisamos vivermos assustados, amedrontados, com doutrinas que não são de Deus. E muitas vezes o povo se torna cativo pelo fato de não voltar ao livro santo e ficar somente com aquilo que ele ouve. Este é o grande perigo. E por causa disso, muitas vezes ou nós desfalecemos no caminho, ou entramos por caminhos que não, que aos olhos do homem parece certo, mas aos olhos de Deus é caminho de morte. Não é verdade? Aos olhos do homem, não é verdade? Não, mas como assim, irmão? Se foi o próprio Jesus que falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não parece uma coisa tão, não é verdade? Mas aos olhos de Deus é caminho de morte, porque há perdão de pecado somente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não é verdade? Nós aprendemos, e isso no primário, né? Nome, título, unidade, dezena, plural, singular. Então, quando aqueles homens eles vieram, quando o povo, quando todos aqueles patriarcas, aqueles príncipes das tribos de Israel, eles tiraram os olhos da palavra, daquele Deus que tinha os conduzido até ali, e olharam para a circunstância, eles entraram em choque. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, mas todas elas, veja bem, nenhum deles nunca negaram a Deus. Nenhum deles. Mas negaram a ordem de Deus. Correto? Ah não, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas não obedece. Veja, é um amor, né? É um amor assim, mal esclarecido, na verdade. Assim era Israel. Então nós vimos ali que chegou um ponto que Deus tirou com eles e disse: para, Moisés, volta, porque agora quem não quer mais que vocês vão sou eu. Aí Moisés repreendeu: não, Moisés, fala com Deus, nós vamos. Não, pode voltar. E eles andaram 40 anos no deserto. Mas o sapato não gastava, a roupa não envelhecia, ganhavam um pão
diariamente. Na sexta-feira, porção dupla. Então muitas pessoas hoje, veja, parecia um povo abençoado, não? Mas aquela geração estava toda amaldiçoada e destinada, veja, não predestinada, estava destinada a morrer no deserto. Com exceção daqueles dois jovens, Josué e Caleb. Então veja, quando eles, veja, e Moisés regendo aquele grande povo, né, como se fosse um grande coral com uma batuta chamada, veja, a espada, a palavra. E quando Deus avisou, Josué, santifica o povo que tu vai passar. Veja, mesmo com aquele Jordão, o Jordão transbordando em águas, o povo não ousou em titubear com o que Josué estabeleceu. Então veja bem. Então aqui o Senhor Jesus, ele vem fazendo, veja, veio João Batista, não comia, não bebia, não se juntava com publicanos, não se juntava, vejam, João Batista, ele era um homem tão reservado, tão santo. Nós sabemos que a palavra santo significa separado. Amém. Veja, João Batista era tão separado, tão santo, que veja, ele era da linhagem sacerdotal dos kosher. É algo mais ou menos assim. Kosher, quer dizer, que eram sacerdotes, levitas. Veja, mas João não. João, ele era, veja, da tribo de Levi, mas sacerdote. Porque Zacarias era da linhagem de Abraão e de Arão, irmão de Moisés, onde aquela família ela foi separada para o sacerdotismo. Então, sacerdote era filho de sacerdote, neto de sacerdote era sacerdote, e assim, veja. Então, veja, veio João separado, porque todos, veja, eu acredito que todos sabiam que João era filho de Zacarias com Isabel. Veja. Então, veja, sabia que, mas ele se separou, ele saiu do meio daquela organização, daquela ordem, para poder ser o instrumento, veja, a qual Jesus, os profetas todos profetizaram que ele viria para limpar a ira para o mestre. E diziam, tem demônio. Comia mel e gafanhotos. Veio Jesus, então quer dizer, o povo, ele nada mais satisfazia aquele povo. Um não comia, outro não bebia, outro já comia, esse lanche não, aí esse aqui já é demais, esse aqui, veja. Então sempre foi a pedra de tropeço de muita gente boa, vamos dizer assim. Veja, principalmente hoje, irmão, nós estamos vivendo em uma era muito tecnológica, não? E se você for falar do Evangelho de Deus, todo mundo tem uma interpretação. Lógico, fora do que está escrito, correto? Porque nós aprendemos que a Bíblia ela não é de particular interpretação, não. Só quem pode interpretar ela é o Espírito Santo. E hoje as pessoas confundem dons do Espírito Santo com o Espírito Santo. Dons são 9. Agora,
o Espírito Santo, singular, de acordo com o Espírito Santo, pela boca de São Pedro, em Atos 2,38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom, singular, não dons, não, o dom do Espírito Santo. Então veja, hoje, o homem ele vai fazer teologia para pregar Cristo. E Cristo não está na teologia. Amém. Cristo está na sua palavra. Amém. Deus ele não está na teologia. Amém. Deus está na sua palavra. Amém. Deus ele não pode ser achado na teologia. Deus é achado na sua palavra. Amém. Amém? Glória a E- Deus, santo nome, meu Deus. Então, começou ele a lançar em rosto as cidades aonde se operou a maior parte dos seus prodígios e não se haverem arrependido, dizendo ele. Então, naquelas cidades, olha só, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Aleluia. E Jesus, por ter feito tantos sinais em Corazim, em Betsaida, e as pessoas não, nem aí. Eles preferiram ficar com a sua religião. Preferiram ficar com a sua, cada um com a sua religião. E então o que Deus, assim, veja bem, por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Meu Deus. E tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam eles permanecido até hoje. Você já pensou, meus irmãos? Você já pensou? Cafarnaum, uma cidade marítima. Veja, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido operados os sinais, veja, os prodígios, as maravilhas que Jesus tinha operado naquela cidade, Sodoma e Gomorra ainda existiriam. E quem vê lá agora veja bem, quem vê lá aquela arqueologia, né, lá com, você vê que condições que está Sodoma e Gomorra. Nada cresce lá, nada nasce lá, porque ela foi, veja, e antes dela ser destruída, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra era como as campinas do Jardim do Éden. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Agora, meu Deus, o que vai ser desta geração que estamos vivendo? Nós, com todos esses testemunhos, Novo,
Antigo Testamento. Com todos esses testemunhos, o mundo anda tão... Eu não digo o mundo dos ímpios, não, mas dos que se denominam cristãos, ou evangélicos, ou seja qual for a religião que eles pregam. Jesus ele vem. Mas irmão, nós graças a Deus aceitamos tudo que nós cremos. Mas crê mesmo? Jesus em São João capítulo 13, ele institui a Santa Ceia. Ali nós vimos os discípulos, porque o mestre, primeiro ele dá o exemplo correto, para depois exigir dos seus discípulos. Isto é numa sala de aula. Como é que uma professora vai passar uma prova de um assunto que ela não ensinou? Então, nesta matéria chamada fé, muitos serão que irão reprovar. Por quê? Porque não estudam a matéria que o Senhor Jesus nos passou. E querem tomar à força o reino de Deus. Sim. Quando eu saio desta Bíblia Sagrada e tomo versículos aqui, outro acolá, e tento fazer disso uma religião, eu estou querendo tomar o reino de Deus pela força e não pela graça. Aí eles misturam graça com libertinagem. Eles acham que a graça é uma libertinagem, que eles podem fazer, que nós podemos fazer tudo e praticar tudo bem, e nós vamos ser salvos. Por quê? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Oh, santa inocência! Como diria, né, aquele santa inocência Batman, não é verdade? No tempo da minha infância eu brincava muito de Batman, Zorro, Dom Diego de la Veiga, Tarzan, né, os nossos, né, irmão João? Espadachim, e vai. Então meu irmão, esta é a grande questão. Não parece? O Senhor Jesus vem no dia da Santa Ceia, parte o pão ázimo, e diz: este é o meu corpo que é partido por vós, comei em memória de mim. Depois encheu o cálice de vinho, não suco de uva, e disse: este é o cálice na nova aliança, o meu sangue que é derramado por vós, bebei em memória de mim. Agora eu quero contar algo, irmãos, que muitas vezes pode passar por cima. Porque quando nós chegamos, sabemos que não é o corpo literal de Cristo, né? Não sabemos que aquilo não é o sangue, mas quando nós tomamos aquilo ali, nós temos que crer que nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo. Não uma alegoria, não uma tradição, não. Porque Jesus disse, ele partiu e disse: este é o meu corpo. Ele não fez uma figuração, ele nos deu uma palavra afirmativa: este é o meu pão, este é o meu sangue.
ele não usou nenhuma outra palavra, senão, veja, uma palavra taxativa, uma palavra, veja, ele está afirmando. Então, quando nós chegamos à mesa da Santa Ceia, então nós temos que nos achegar sabendo que, veja, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que bebe indignamente bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por isso há muitos entre vós fracos e muitos que já dormem, quer dizer, morreram. Outros estão doentes, a enfermidade está matando. Outros por quê? Porque eles já não querem, veja, já não ensinam mais a santa doutrina. Eles já não podem expor as pessoas mais a santa doutrina, porque eles estão carregados muitos de carrapichos denominacionais. Cada denominação tem o seu quê, tem o seu porquê, o seu para lá, o seu para cá. E Jesus pega, tira, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Chega em Pedro: não, Senhor, não, por favor, não, tudo menos isso, Senhor. Por que aqueles religiosos, eles não podiam aceitar João Batista? E por que João Batista não podia aceitar eles? Se eles não se convertessem. Ei, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Mas, que arrependimento do que, irmão? Eu não tenho que me arrepender. Jesus não morreu lá na cruz, agora é gaita e foguete. Basta eu dizer que ele é bonzinho, fazer coraçãozinho e tá trilegal. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Aí veja, então, irmão, cada um, veja. Veio João Batista comigo, e você dizia: não tem demônio. Veio o filho do homem, veja, aí o homem glutorrão e beberrão, amigo de publicano e pecador. Não, irmão, que isso? Olha, irmão, não, agora não. Agora teu irmão me desculpa, mas agora eu não posso mais suportar. Porque foi Jesus que falou: Pai, Filho e Espírito Santo, eu fico com Jesus, é mesmo? E na ceia, por que tu não fica com Jesus? Hein? Não, então quer dizer, você não fica com Jesus, você fica com aquilo que te impuseram, não a verdade. E comem qualquer tipo de pão, bebem qualquer tipo de sangue, bebem qualquer tipo de suco de uva. Uns fazem até com água, enfim, cada um, veja, tem a sua metodologia. Outros não fazem, dizem: não, é lá porque Jesus disse que ela não. Mas Jesus disse: fazer isso todas as vezes que se juntardes em memória de mim. Amém. Oh, Deus maravilhoso. Você está entendendo, irmão? Porque, veja, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Amém. Lâmpada. Jesus veio e começou: olha, mas Senhor, não. Oh mestre, não faça isso, meu mestre. Eu que careço lavar os teus pés, mestre, mestre, não. Olha, se eu não tivesse, olha só, irmãos, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Uau! Pedro velho já pulou e já queria ficar: não, Senhor, então tu me lava o corpo todo. Não. No demais, tudo está limpo, basta os pés. Pedro já queria ficar nu ali e tomar um banho, que Jesus banhasse ele de cabeça a pé. Não. É só o pé. Vocês não me chamam Senhor e Mestre? Dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vós deveis fazer uns aos outros.
Toquemos flauta, tu não dançou, cantei lamentação, tu não chorou, nada mais te comove, nada mais te funciona, nada mais converte esse teu coração duro de pedra. Por quê? Porque cada um acha que conhece e aniquilam a palavra de Deus. Veja, Deus deixou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para... Veja, mas hoje todo mundo acha que pode se autopastorear. Não, porque não, mas eu vejo assim, veja. Veja, o homem, ele adquiriu um espírito tão arrogante, tão diabólico, veja, que ele acha que ele pode se autopastorear. Ele, não, aquele, veja, não, irmão, aqui não, o pastor é Jesus, veja. E a Bíblia diz que Jesus é o sumo pastor. Amém. São Atos 20 e 28, na verdade, para nós encerrarmos. Atos é muito conhecida nessa escritura, graças a Deus, na verdade, porque o que seria de nós sem as escrituras? E vamos ler o 27. Por quê? Atos 20, 27, veja. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o Evangelho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, quer dizer, bispo e padre, veja. Bispo e pastor, veja, olha, para apacentardes a igreja, veja. Então nós temos que ter pastor, correto? Porque é um ofício estabelecido por Deus. Veja, não é, você faz lá 3 anos, 4 anos, sei lá quanto tempo de teologia, e vem para cá e você é pastor e sai pregando aquela baboseira que a teologia te ensinou, e você sai por aí fazendo confusão e criando igreja, abrindo portas de inferno, e depois não pode se valer nem por si. Veja, olhai, pois, por vós, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo falando. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja, isso é um tiro no meio, veja, da congregação cristã que não tem pastor. Veja, são ovelhas sem pastor. Veja, por isso, bem, e veja, e pior ainda, né, essas que dizem que tem pastor, mas também não tem nada. Por quê? Porque o pastor, quando ele é vindicado por Deus, ele guia as ovelhas pelo caminho. E não há 2 caminhos, há somente um caminho. Veja, e esse é o que está aqui neste livro sagrado. Amém. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Uau! É que nem as pessoas que estão esperando picanha do Lula. Meu Deus que me perdoe usar um nome, né? Veja bem. Olha, porque eu sei isto. Veja, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho.
mesmos se levantam homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Não os apóstolos. Por que eles não atraíam os apóstolos após si e aos discípulos? Mas enquanto os apóstolos estavam naquela cidade, veja, não era possível. Por quê? Porque eles não podiam confrontar escrituras. Eles não podiam, veja, o evangelho deles não existe fundamento sólido. É areia movediça e vão se afundar a todos. Veja, é areia movediça. Por quê? Porque não está fundamentado na rocha das eras, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Veja. Primeiro, já negando o nome do Senhor do batismo, né? Nunca vão poder ressuscitar com Cristo, e muito menos receber o dom do Espírito Santo. Os dons recebem, agora o Espírito Santo não. Porque você vê que no dia de Pentecostes, primeiro eles receberam os dons, começaram a falar em línguas e profetizavam, e veja. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados recebereis o dom, singular, não dons, veja. Este dom que Jesus, este revestimento que o Senhor Jesus prometeu a eles, até, veja, que se cumprisse o dia de Pentecostes, que eles não saíssem de Israel até, veja, eles serem revestidos de poder. Veja, revestidos de poder. Veja, você só tem o poder, veja, você só tem esse legítimo poder, não um dom deste poder. Veja. Você só pode ter esse poder de nunca mais ser enganado. Por quê, irmãos? Veja, porque foi isso, veja, que o Senhor Jesus determinou veja, em São Mateus capítulo 16. Veja. Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus, Pedro. E o que tu ligar na terra, eu vou ligar nos céus. E o que tu desligar, eu vou desligar. Ponto final. Veja. Quem manda, quem pode, manda. E quem tem juízo, obedece. Não é verdade? Então veja só. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Cada um de vós, 3 anos, dia e noite. As pessoas acham que o apóstolo ele vivia que nem esses pastores hoje. Vai lá na igreja, pega o dízimo e vai embora. Vai lá no banco, recebe a continha dele, o saláriozinho dele e vai embora. Não, meu amigo. Era noite e dia. Jejum, oração, consagração, vigília. Oração, veja. Que consenso. Não é verdade? Mas, a Bíblia diz que cada um produziria os frutos conforme a sua semente. Amém. Tem gente para todo tipo de... Agora, para o Evangelho genuíno, é um pequeno rebanho, zeloso de boas obras. Como foram nos dias de Noé. Agora, fazendo uma proporção dos dias de Noé aos habitantes para os dias, vamos supor o dia de hoje, se Jesus viesse hoje, se sumisse 800 pessoas
de cada cidade. No outro dia ninguém mais lembraria. Né? Só os próximos, aí, cara, fulano, ciclano, sumiu. Ah, tá bom mesmo. Ah, porque, veja. E Jesus disse que seria da mesma forma. Nós estamos vivendo exatamente como nos dias de Noé. Podemos fazer uma figuração, trazer para um tipo correto. Veja, as mulheres ficavam bonitas, casavam-se e davam-se em casamento. Hoje tem igrejas lindas, não é verdade? E estão sempre oscilando para pior no seu dogma, no seu estatuto interno. Cada dia eles estão afrouxando mais para o mundo, para o diabo entrar dentro da igreja. E você já pensou? Só um comentário. Uma pessoa que se diz conhecer Deus, votar em uma pessoa que defende o aborto como saúde pública, a liberação das drogas, misericórdia. Veja, isso ele nunca nem olhou para a cruz, muito menos chegou perto. É uma vergonha para o Evangelho. É uma vergonha para tudo que se chama ou que se... nunca chegou perto. É uma lástima. Mas está tudo registrado. Está tudo registrado, irmãos. E veja bem, Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Naquele dia todos, veja, com exceção da noiva, é verdade? Porque a Bíblia diz que a noiva não passa pelo trono do juízo. Muito pelo contrário, a noiva vai julgar o mundo, como o Espírito Santo diz. Como, né? Mas como vocês podem ter contenda entre os irmãos? Se vocês não conseguem julgar essas coisas tão mínimas, como vocês vão julgar o mundo? É a igreja, é a noiva de Cristo que vai julgar este mundo. Meu Deus. Quer dizer, vai ser um dia de muito aperto, muito choro, muito desespero, muita dor, muita agonia. Por quê? Porque eles vão ver, veja, tudo que Deus tinha preparado para eles, nos comprando com o seu sangue. E eles preferiram por um pouco de tempo servir ao diabo com suas orgias espirituais, com as suas doutrinas de homens tão imundas quanto a parede do inferno. Meu Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta oportunidade, Pai. Senhor, aperfeiçoa-nos na tua vereda para que nós nunca venhamos titubear, Pai, neste caminho santo, onde o mundo não passará por ele. Glórias ao teu eterno e bendito nome, em nome de Jesus Cristo. Daí-nos o decorrer da semana debaixo das tuas potentes e santas mãos, te honrando, te glorificando, Pai. Ó Pai bendito e santo, abra as portas, Pai querido, do trabalho, da compra, da venda. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, os nossos projetos. Abençoa, Senhor, aquilo que for de acordo com tua vontade perfeita, Pai, porque queremos andar na tua verdade para te honrar e te glorificar. Amém. Louvado sejas, ó Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo. Amém.